Olá, meus irmãos, saudações em Cristo, sejam todos muito bem-vindos a nossas Pérolas de Quarta, nosso culto do meio da semana. Hoje a mensagem com o nosso querido irmão Afonso. Antes de mais nada, gostaria de convidar a todos que nós possamos nos colocar de joelhos em posição de oração, vamos pedir a presença de Deus neste momento, na nossa vida, na nossa família, na nossa casa e aqui no nosso culto online no programa Aliança. Vamos falar com Deus. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Oremos. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos entre irmãos para ouvirmos um pouco da Tua palavra, Pai. Que neste momento o Senhor abra o nosso coração e unja a boca do Teu servo, irmão Afonso, que conduzirá a mensagem, será Teu instrumento, para que acerte diretamente daquilo que nós precisamos ouvir neste momento. Em nome de Jesus, peço, oro e agradeço. Amém. Irmão Afonso, amém. Fica à vontade, meu irmão. Qualquer coisa eu estou aqui. Obrigado, irmão Luiz. Boa noite aos irmãos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Sim, irmão. Pronto, graças a Deus, né? Boa noite aos irmãos, irmãs que estão aqui presentes, né? É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos mais uma vez, né? Apesar de um tempo aí que eu estou por fora, né, da programação do Aliança Online, mas graças a Deus estamos aqui mais uma vez para ouvir e aprender mais sobre a palavra de Deus, né? E eu escolhi para essa noite um tema que eu acho muito importante, né? É um tema que eu vejo muito assim entre o povo que se diz ser um povo de Deus, que está muito em falta, né? As pessoas estão perdendo o conceito de estar na presença de Deus. E inclusive o tema da mensagem é na presença de Deus, né? A reverência na presença de Deus. Eu acho que eu já passei uma mensagem sobre isso aqui no Aliança, né? Mas eu queria me aprofundar mais sobre justamente isso, a reverência na presença de Deus, né? A gente sabe que Deus está em todo lugar, né, através do seu Espírito, e a gente vai ver aqui nessa mensagem, né, que onde está mais de dois, né, dois ou mais reunidos, Deus está presente. Então, com certeza, através do Espírito Santo de Deus, ele está presente em nossos corações, né, em nossa mente, e que ele possa abrir a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para que possamos entender a mensagem que ele tem nos preparado para hoje, né? E essa mensagem, sempre que eu me deparo com ela, eu me surpreendo cada vez mais, né? É uma mensagem que eu gosto muito. E quando eu medito nessa mensagem, me aquece o coração, né? Eu espero que essa mensagem também possa aquecer o coração de todos os irmãos que estão aqui presentes, ouvindo, e que aqueles também que ainda vão escutar de alguma forma essa mensagem, amém? Então, para começar a nossa mensagem de hoje, vamos abrir nosso verso principal, que está em Abacuque, capítulo 2, verso 20. Quem tiver sua Bíblia aí em mãos, né, pode abrir aí no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 20. Deixa eu abrir aqui. Abacuque, capítulo 2, verso 20. E na minha versão diz assim, ó: mas o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele, né? Então, segundo esse verso, né, a gente vê que o Senhor está em seu santo templo, né? O que significa isso, né? Primeiro, o verso fala que o Senhor, a palavra Senhor, a gente entende como alguém que é soberano, né? Alguém que está acima de pessoas, acima de seres. No caso aqui,
é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele está em seu santo templo, um templo que é santo, puro, um templo que não foi feito por mãos humanas e muito menos olhos não viram, né? Esse templo, até o momento. Então, ele está em seu santo templo. Então, cale-se toda a terra, né? Todas as pessoas têm que ter o respeito e o temor a Deus, é conhecer que ele é Deus, né? Que ele é o soberano, que ele é o Senhor, que ele está em seu santo templo. E quando fala assim, em seu santo templo, né, que ele está sentado no seu trono, eu fico imaginando quando a pessoa vai para o tribunal, né? Que está lá o juiz, sentado lá, né, na sua cadeira, na sua poltrona, elevada acima de todos, né? A gente vê essa imagem assim. Hoje até que não, mas tem essa imagem gravada, né? E aí todo mundo, quando o juiz entra, todo mundo fica de pé, aquele respeito, aquela reverência, né? E é muito triste que quando a gente entra na presença de Deus, a maioria das pessoas que se dizem cristãs, não acontece isso, não tem essa reverência. Quando se fala Deus está presente, né? As pessoas parece que não tá nem aí, né? Eu me lembro que eu vi uma mensagem do pastor Rodrigo Silva, e ele fala que atualmente existe uma nova classe de cristãos, né? Ele citou algumas classes lá, e atualmente existe uma nova classe, né? Entre elas, aqueles cristãos, né, que realmente temem a Deus, que sabem quem é Deus, conhecem o Senhor, né? E são os cristãos de verdade, né, que amam ao Senhor Deus, têm o respeito, o amor e o temor, né? Tem as pessoas do mundo, né, que não estão nem aí para Deus, né? Acreditam em Deus, sabem que ele existe ou até não, mas preferem viver a vida de qualquer jeito, né? Mas tem uma classe que está entre os cristãos verdadeiros e o povo do mundo. E justamente, infelizmente, essa classe está dentro da igreja. As pessoas que acreditam em Deus, sabem que ele existe, né? Acreditam nele, dizem servi-lo, mas quando fala Deus é santo, eles automaticamente falam, eu não estou nem aí, né? Ou seja, acreditam em Deus, mas não querem ter a reverência, não tá nem aí para Deus, né? Se Jesus voltar, né, eles não estão nem aí. Essa, infelizmente, é uma classe que está dentro das igrejas hoje, né? Queira Deus que não esteja em nosso meio, né? Mas aquelas pessoas que sabem que Deus existe, acreditam realmente, mas não estão se importando com nada a respeito dele, né? Então, isso é uma coisa muito ruim, né? Então, como o verso fala, o Senhor está em seu santo templo, que toda a terra cale-se diante dele. É importante a gente meditar nesses versos e nos seus significados, para a gente entender a importância, né? Eu também trouxe uma mensagem inspirada, né, no Espírito de Profecia, que está em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 315. Isso fala muito sobre a respeito disso que a gente já está falando aqui, ó. E diz assim, ó, deve haver um conhecimento inteligente de como se aproximasse de Deus com reverência e piedade, e piedoso temor com amor devocional. Há uma crescente falta de reverência para com o nosso Criador, um crescente desrespeito pela sua grandeza e majestade, né? Então, desde sua época, a irmã White, né, inspirada por Deus, já dizia que esse desrespeito, essa falta de conhecimento ao nosso Criador já existia, né? E que hoje parece que está muito pior, né? Então, é bem preocupante realmente, né? Então, para dar continuidade à nossa mensagem, vamos abrir em Êxodo, capítulo 3, verso 5, né? Quando Deus aparece para Moisés, né? Quando Deus aparece para Moisés, o que ele fala para Moisés, né? Como é que a gente deve se apresentar diante de Deus, né? Êxodo, capítulo 3, verso 5, diz assim: E ele disse: Não te aproximes até aqui. Tira as tuas sandálias dos seus pés, porque o lugar em que estás é terra santa, né? Então,
e vendo esse verso, né, a gente pode entender que a gente tem uma proximidade com Deus, mas não é tanta, né? A gente tem um limite de se aproximar na presença de Deus, né? Deus é tão santo que a sua glória, né, ela nos consome por sermos pecadores, né? Temos a natureza e a carne pecaminosa, né? Mas ele ainda permite que sintamos um pouco da sua glória, uma glória permitida, né, para nós. E mesmo assim a gente deve ter reverência. Ele falou para Moisés assim: tire as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é santo, certo? É claro que a gente, quando entra na presença de Deus, né, às vezes a gente não tem esse respeito de tirar as sandálias, né, essa cultura de tirar as sandálias, tirar os calçados, né, porque naquela época tinha essa cultura de tirar os calçados, né, os pés devem estar limpos para entrar na presença de Deus. Todo simbolismo, né, mas é muito importante que a gente deve entrar na presença de Deus puro, né, a gente deve entrar na presença de Deus ciente de que aquele que está diante de nós é todo poderoso, é majestoso, é glorioso, né? Então, para entrar na presença de Deus, a gente tem que nos purificar primeiro. E como a gente faz isso? Apenas pedindo perdão dos nossos pecados, né? E tentando não pecar mais. E pedindo o auxílio do Espírito Santo de Deus, né? Para que possa estar sempre nos purificando com a sua graça, né? A graça de Deus. Então, a gente vê claramente aqui como a gente deve se aproximar diante de Deus, né? A gente deve se aproximar purificados. E hoje é bem diferente que acontece hoje, né? A gente vê por aí que as pessoas também, quando se aproximam de Deus, sobem no púlpito de Deus, né? No lugar santíssimo do templo, da igreja, as pessoas, às vezes, carregam uma atividade de pecado, né? E sobe ali naquele lugar santo para louvar, para orar, para até passar a mensagem que deve ser inspirada por Deus, de uma forma negligenciada, né? Como se realmente Deus não está ali, como se o Espírito Santo, a presença de Deus, não esteja presente, né? Então é muito preocupante isso, né? Então, para que Deus esteja presente, né, em nosso meio, tem uma condição. Deus está presente em todo momento da nossa vida, né, em todo momento. Apenas a gente se conectar com Ele já está presente conosco. Mas tem um momento especial que Ele está, a presença dele é de uma forma especial, né? Como eu citei aqui antes, está lá escrito em Mateus, verso 18, 20, né? Que onde está reunido dois ou mais, em meu nome, ali estarei, né? Então é Cristo falando, né? Que o Espírito dele ele vai estar presente através do seu Espírito, né? E não é por isso que a gente deve também ter falta de reverência. Quando a gente entra na presença divina, a gente tem que ter reverência, sendo só dois ou três ou mais, ou uma igreja completa, né? Temos que estar sempre pensando na magnitude me fugiu a palavra, e como Deus é tremendo, né? Como a sua glória está ali presente, né? A sua santidade. Então, devemos também nos santificar, nos purificar para entrar na presença de Deus, né? E vamos abrir agora em João capítulo 4, o verso 23, o verso 24. João capítulo 4. João capítulo 4, verso 23 e verso 24. Diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura de tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu acho esse verso muito interessante, muito tremendo, né? Porque é dito aqui, né, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. E esses adoradores é que o Pai procura, né? Que adorem em espírito e em verdade. O verso fala que Deus é um espírito, né? Um ser espiritual.
E por ser um ser espiritual e agir como um espírito, né? Ele está presente em todos os lugares, em todo momento. E não só através dos seus anjos, mas também dentro de nós. Eles sondam o nosso coração, nossa mente, através do seu espírito, né? Tem essa comunhão entre o espírito dele e o nosso espírito para ler o nosso pensamento, nossos sentimentos, sondar o nosso coração, né? E ele sabe muito bem quando uma pessoa está adorando ele de verdade. Em verdade, em espírito e em verdade. É o que? Uma adoração completa. Uma adoração é, que, que a gente se entrega de corpo e alma, né? Aquela adoração que as pessoas, que a gente vê, né? Que a pessoa está conectada com Deus e nada pode interferir essa conexão. E as coisas estão tão desconectadas com Deus hoje que é difícil. A gente para orar, né? Até dobra o joelho para orar na presença de Deus, só que a nossa mente está lá, não sei aonde, né? Está totalmente fora. Nossos pensamentos estão totalmente fora, os sentimentos bagunçados, né? E quando a gente entra na presença de Deus, a gente tem que desligar tudo, né? Ficar focado somente ali na presença de Deus, né? Porque ele sonda o nosso coração. A gente tem que estar ali verdadeiramente, não só fisicamente, mas também em mente, em coração e em espírito, né? Porque ele sabe todas as coisas. E esse tipo de cristão, de adorador, é que Deus procura. Aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, né? E a gente tem que ter reverência em todo momento, inclusive na oração, nossas orações individuais. Não é porque a gente está sozinho no nosso canto, né, nosso quarto, a sós com Deus, que a gente deve estar de qualquer jeito, né? A gente tem que ter reverência na oração também, né? E é um privilégio a gente ter isso, essa comunhão com Deus, né? É, é um privilégio a gente ter essa conexão com Deus, claro, que é através de Cristo, né? E o poder concedido aos anjos também, de nos dar essa ponte, né? Essa conexão com Deus, de conversar com Deus pessoalmente, através da oração. E também a gente tem que ter reverência também. A gente não pode apenas orar a Deus de qualquer jeito. A gente sabe muito bem a forma de orar, né? A posição de orar. Se a gente não puder estar de joelhos, mas que esteja em reverência. Mas a gente vê muita coisa ao contrário de hoje. As pessoas se levantam de pé, deitado, sentado, né? É claro que cada situação tem sua situação, né? Mas as pessoas perderam a reverência de Deus, com Deus, né? E a gente tenta voltar a isso, né? Reformar essa reverência. Mas, é como eu falei antes, né? Tem aquela classe de cristãos que aprendem as coisas de Deus, sabem as coisas de Deus, mas parece que não estão nem aí, né? Para que Deus está presente. Mas que possamos ter em nosso coração a ciência, né? Saber que Deus está presente, que Ele é santo, que Ele habita em seu trono nos céus e que merece toda a honra, toda a glória, todo o poder e toda a reverência, né? Então, que possamos ser reverentes na presença de Deus, inclusive na oração, né? E a gente vai ver em Hebreus 4:16, só para ter como base, né? Hebreus, Hebreus capítulo 4, verso 16. E diz assim: portanto, acheguemos-nos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça e auxílio em tempo de necessidade, né? Então, a gente tem essa conexão com Deus, né? Na oração. Devemos achegar a Ele confiantemente, né? Ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia e achar graça quando a gente precisar, né? Quando a gente necessitar. Então, a gente tem essa conexão direta com Deus justamente para isso, né? Para achar a sua graça, a sua misericórdia, né? Para nos aproximarmos dele e sentirmos sua presença. Mas tem que ser confiante. É por isso que a gente tem que ter essa conexão firme, né? Inabalável com Deus na oração. Porque quando a gente está orando, mas só de boca para fora, não está conectado com a mente, coração e com o espírito, né? As palavras são vazias e até mesmo nossa oração, a gente não sabe nem o que está falando,
Parece uma coisa que está decorada, uma coisa assim que já é rotineira, né? Não é uma conversa sincera com Deus, né? Então, a gente tem que ter um coração aberto e sincero, né? Confiante de que Ele está ouvindo, né? E confiante de que Ele está aceitando nossa oração, né? E a gente sabe que a postura correta para a oração é de joelhos, né? Por quê? Porque a gente está na presença de um ser santo, de um ser extremamente importante, mais importante de qualquer ser humano na Terra. Se a gente tem reverência na presença de alguma pessoa política, alguma autoridade da nossa região, né, do nosso país, alguma autoridade do mundo, muito mais a gente tem que ter reverência com o nosso Deus, né? Então a gente deve se prostrar de joelhos, né, em adoração a Deus, né? Você está lá em Lucas, capítulo 22, verso 41, né, que a gente deve, de joelhos, né, com devoção a Deus, a gente deve adorar a Deus de joelhos, né, na oração. E teve uma vez que eu vi uma cena, eu achei muito bonito, né, quando um irmão nosso, daqui da região, né, toda vez que a gente orava, a gente se ajoelhava normal, mas ele não. Ele, além de se ajoelhar, ele se curvava com o rosto em terra na presença de Deus. E eu ficava maravilhado com aquele exemplo, né, de tanta, assim, humilhação diante de um ser poderoso, né, declarando, conforme as suas atitudes, a sua demonstração, que ele não é nada, né, e mostrando realmente que Deus é Deus, né? É Deus verdadeiramente, que nós não somos nada, que Ele é o soberano. Então, eu acho, né, a atitude daquele irmão muito interessante, de se prostrar com o rosto em terra, né, quando está na presença de Deus. Mas a Bíblia não assim, nos orienta a se prostrar. Isso é de coração, claro, né? Mas apenas de joelhos já é suficiente, né? Porque de joelhos é quando a gente admite que alguém está com maior poder sobre nós, né? Quando a gente se curva de joelhos para alguém, quando a gente curva de joelhos para algum ser, significa que estamos admitindo que esse ser, essa pessoa tem autoridade sobre nós. E é por isso que, naquele tempo, ficar de joelhos era realmente uma questão de muita reverência. E hoje até é, né? Só que isso se perdeu. Mas, antigamente, ficar de joelhos na presença de alguém era uma questão, assim, de até morte, né? Se não fica, se prostrar perante o rei, pode perder a cabeça, né? Falta de reverência. Muito mais com Deus, né? Muito mais com o nosso Senhor, nosso Deus, que é soberano. A gente deve prestar a maior reverência que a gente puder, né? Vamos ver agora 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, né? Para ver se realmente Deus só aceita que a gente ore só de joelhos, né? Só é possível orar de joelhos? A gente é claro que não, né? Mas vamos ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Orai sem cessar, aqui está dizendo, orai sem cessar, né? A gente deve orar em todo momento, não só de joelhos, né? Claro que quando a oportunidade tiver de joelhos, né, a gente só ajoelha, porque está na presença de Deus. Mas nem em todo momento a gente vai poder se ajoelhar, né? Em Mateus 26, 41, que fala mais sobre isso, né? Que a gente pode estar conectado em oração a todo momento, né? Através do nosso pensamento, andando na rua, no trânsito, é, fazendo algum trabalho doméstico, o trabalho que nós sustento, né? Então, a todo momento a gente pode estar na presença de Deus em oração, apenas ligado no pensamento. Claro que essa conexão também tem que ser genuína, né? Não é só é, não é só ficar ali ficando pensando, dizendo que está meditando, né? E com distraído. Aí tem que ser um pensamento genuíno. A oração tem que ser genuína, né? Em espírito e em verdade, né? Então, a gente tem um exemplo de Daniel, né? Vamos ver Daniel, capítulo 9. Né? Daniel dá um grande exemplo para a gente sobre a oração e a reverência. Né? Daniel, capítulo 9, verso 15 em diante,
abrir aqui certinho. Daniel capítulo 15, ou Daniel capítulo 9, verso 15. Verso 15, verso 18 e verso 20, né? Vamos ler aqui. E agora, Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e trouxeste renome para ti, como neste dia. Nós pecamos, nós nos portamos impiamente. Eu vou seguir aqui até o 20, né? O Senhor, conforme toda a tua justiça, suplica-te, desvia a tua ira e a tua fúria da tua cidade de Jerusalém, teu santo monte, porque por nossos pecados e pelas iniquidades de nossos pais, Jerusalém e teu povo tornaram-se uma desonra para todos os que estão ao nosso redor. Agora, portanto, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado por causa do Senhor. Ó meu Deus, inclina os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e observa nossa desolação, e a cidade que é chamada pelo teu nome, pois nós não apresentamos nossas súplicas perante ti por nossas justiças, mas por tuas grandes misericórdias. Verso 19. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, escuta e faz. Não retardes, por causa de ti mesmo, ó meu Deus. Pois a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E enquanto eu estava falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e apresentando minha súplica perante o Senhor, meu Deus, pelo santo monte do meu Deus. Sim, enquanto eu estava falando em oração, um homem, Gabriel, a quem eu tinha visto na visão no princípio, impelido a voar rapidamente, tocou-me por volta da oblação da tarde. Então, a gente vê aqui que Daniel estava orando. Mas a gente pode tirar várias lições nessa oração de Daniel, né? A partir do verso 15, eu li até o verso 21, né? Então, nessa oração, a gente pode ver vários exemplos, né? E a primeira lição dela está no verso 15, né? Onde fala dos feitos do Senhor, né? Reconhecendo que Deus é grandioso, aquele que tirou o povo da terra do Egito com mão poderosa, né? Aquele que engrandeceu o seu próprio nome, né? Então ele engrandece o nome de Deus, né? As primeiras palavras de Daniel é engrandecer o nome de Deus na oração, né? E reconhecendo essa grandeza de Deus, ele reconhece também que que ele é pecador e que o povo de Israel também é pecador, né? Nós pecamos, nós pecamos impiamente. Então, sempre quando a gente reflete, né, na imagem do Senhor, na presença de Deus, quando a gente reflete em como Deus é poderoso, né? Quem é Deus para nós, e até mesmo quando a gente contempla Jesus Cristo, a gente vê essa imagem, né? Há essa grande diferença aqui entre a da divindade e nós, seres humanos pecadores. A gente vê que nós somos nada simplesmente pecadores, né? A gente vê esse contraste, a gente reconhece, né? Então, no verso 16, Daniel suplica, né? Eu acho interessante que ele suplica a Deus, né? A misericórdia, a justiça de Deus, né? As misericórdias, que a ira de Deus se afaste, né? É interessante que ele sempre pede, suplicando a Deus, não é pedindo, por favor, ele suplica realmente. Eu até imagino, né, Daniel suplicando, assim como aquele irmão que eu vi e que me surpreendeu, né, com o rosto em terra, imagino agora Daniel, né, suplicando, até mesmo com cinzas, né, revestido de cinza, se humilhando perante Deus, suplicando o perdão de Deus, né? Olha aí, a gente vê agora que tremenda o reconhecimento de Daniel perante o Senhor, né? De se humilhar tanto, de tal modo que reconhecendo que Deus é santo, que Deus é aquele Deus que está sobre todos e sobre todas, né? Então a gente vê aqui o exemplo de Daniel, né? A gente vê aqui no verso 18 também, né? Que ele pede para que Deus se incline diante para ele, né? Para que ouve, para que veja, né? Daniel está sempre suplicando a Deus para que Deus atenda o favor dele, né? E o verso 20, a gente vê também
que enquanto ele ainda falava, né, enquanto ele ainda se expressava, enquanto ele ainda confessava o pecado dele e o pecado do povo, né, de Israel, as orações dele já estavam atendidas, né? Então a gente vê como é importante a nossa reverência com Deus, né? Reconhecer que Ele é Deus, né? Reconhecer que ele é o soberano, né? Está se humilhando perante Deus, né? Enquanto Daniel estava ali orando, as orações dele já estavam sendo respondidas, né? Tanto que o Senhor mandou o seu anjo Gabriel, né? Para atender a oração de Daniel. A gente vê aqui, né? Um exemplo muito forte de reverência de Daniel, que também que a gente pode tomar para nós, né? Essa reverência de suplicar a Deus as misericórdias dele, suplicar as bênçãos, né? O perdão divino, porque necessitamos realmente dessas coisas, né? Porque sem essas coisas nós não podemos fazer nada. Sem a misericórdia de Deus já era para estarmos mortos realmente, né? Sem o perdão divino a gente não tem esperança nenhuma, né? A gente deve suplicar realmente, né, com todo o coração, com toda fé, com toda a fé, em espírito e em verdade, suplicar ao Senhor essas bênçãos dele, né? Então, vamos ver agora Êxodo 19, Êxodo, Êxodo capítulo 19, verso 10 e 11. Êxodo capítulo 19, verso 10 e 11. Ele diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e fazes com que lave suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Então, aqui a gente vê um momento em que Deus ia estar presente, né? A presença de Deus ia descer no monte Sinai, e o que o povo deveria fazer? Deveria se santificar primeiro, lavar suas vestes, se purificar, se limpar, né? Porque Deus estaria presente daqui a 3 dias, né? Ele falou para Moisés. Então, Moisés desceu, né, e avisou o povo, para o povo se purificar. Porque imagine aí, o povo em pecado, na hora que o povo estava em pecado, Deus aparece lá em sua presença, aquele povo todo ia ser fulminado, né? E é importante que aquele povo estivesse purificado, né? Estivesse limpo, lavava até as vestes, né? Se purificava, porque a presença de Deus era tão forte, tão grande, que até o monte tremia, né? Fumegava. Eu lembro das passagens bíblicas que o povo ficava com medo, né? Não queria nem ver a presença de Deus, pedia para Moisés lá interceder por eles, né? Então, Deus ainda continua sendo o mesmo, né? Deus não mudou. A única diferença é que entre Deus e nós está Jesus Cristo, né? Nosso mediador, nosso intermediador entre nós e o nosso Deus, né? E eu fico imaginando, eu até já falei numa pregação, em uma mensagem que eu falei, que eu passei para os irmãos, não sei se vocês lembram, mas eu fico imaginando, né? Se uma pessoa irreverente está na presença de Deus, antes de Cristo, né? Antes de Cristo vier, naquele tempo lá de Israel, antes de Cristo, se uma pessoa irreverente, impura, né, que não se purificou da maneira correta, né, e se não pediu perdão aos seus pecados, uma pessoa dessa, entrando na presença de Deus, ele era fulminado na hora, né, porque a presença de Deus, ele é santo e exige que nós sejamos santos também, né. Então, agora eu imagino hoje, se Deus é o mesmo hoje, ontem e sempre será o mesmo, né? Ele nunca muda e nem a variação de mudança nele, né? Quando a gente se apresenta a Deus imperfeito, impuro, né? Cheio de pecados que não foram arrependidos, né? E a gente não é fulminado, essa culpa vai para quem, né? Eu fico imaginando isso e a gente sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele tomou o pecado, nosso pecado, sobre ele, né? Todos os nossos pecados. E se naquela época as pessoas eram fulminadas, né? Quem é fulminado hoje, né? Quando a gente entra na presença de Deus, né?
A gente imagina quanta dor Cristo sofreu, né? Quanta, quanto a dor, quanto peso de pecado, né? Ele sofreu ali, levando nossa culpa, nossa morte que merecemos, né? E a gente sempre fala que ama Jesus, né? Eu amo Jesus, eu amo Cristo, né? Mas na hora de se apresentar na presença de Deus, né? A gente tem que se apresentar santos, tem que se apresentar puros, purificados, né? Pedindo perdão ao nosso Deus, se apresentando como sacrifício vivo diante de Deus, né? Porque Deus não é qualquer um. Deus é santo, Deus é poderoso. Deus é um Deus é, poderoso, magnífico, né? O soberano, né? Então a gente deve se apresentar diante dele com reverência, muita reverência, né? Porque o Senhor está em seu santo templo, né? Cale-se toda a terra diante dele. Então a gente vê nesses versos que como Deus é majestoso, né? E nós como nada, que nós somos nada diante de Deus, né? Devemos nos apresentar puros, né? Para que nossos pecados sejam perdoados, nossas orações sejam ouvidas, para que as misericórdias de Deus possam alcançar a cada um de nós, né? Então a gente vê isso no exemplo agora do povo de Israel, né? E ainda no capítulo no capítulo no livro de Êxodo, né? Capítulo agora 28, capítulo capítulo 28, verso 3, né? Diz assim: E falarás a todos os que são sábios de coração e que eu enchi com espírito de sabedoria, que façam as vestes de Arão para consagrá-lo, para que ele ministre a mim no ofício sacerdotal, né? Então, aqui está falando sobre as vestes de Arão, né? Que quando Arão se apresentava ali na presença de Deus, ele teria que ir purificado também, lógico, né? Mas também todo preparado, né? Aquelas vestes de Arão, do sumo sacerdote, cheio de simbologia, né? Representando a Cristo, representando as tribos de Israel ali, que Arão entrava no lugar santo, no lugar santíssimo, né? Representando o povo todo de Israel, né? Então, Arão era o que mais deveria ser purificado, né? O que mais deveria pedir perdão dos pecados, porque ele realmente estava ali na presença de Deus, né? Então, isso é uma grande lição para nós também, né? Porque aquelas vestes representam, se a gente fosse passar para hoje, né? Se imagine aí Cristo, né, no santuário celeste, rogando ao Pai, né, por nós, com aquelas vestes sacerdotais, né, representando a cada um de nós, né? A gente tentando se purificar, né? Pedindo perdão a Deus por nossos pecados, né? Nos purificando, pedindo perdão, as misericórdias, suplicando as misericórdias de Deus, e Cristo lá também, como um ser puro, né, que não existiu pecado nele também, intercedendo ao Pai. Então, cada um fazendo a sua parte, né, assim como Arão fez também, cada um fazendo a sua parte. Cristo realmente está fazendo a dele, mas será que nós estamos fazendo? Será que nós estamos nos purificando para entrar na presença de Deus, né? Da gente ora, dobra os nossos joelhos, quando a gente está reunido com os irmãos, será que a gente está nos purificando, né? Estando ali em contato com Deus em espírito e em verdade, né? Será que estamos fazendo isso, né? Que aí cada um se examine, né, o coração para que as modificações sejam feitas, né? Então, irmãos, vamos ler agora Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Vamos ver o que diz Hebreus para nós nessa noite. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Né? Quando a gente faz o culto para Deus, né? O que é que Deus exige de nós? Vamos ver aqui que nesse verso aqui, o que é que Deus exige, né? Nos nossos cultos. Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça. Hebreus 12, 28 e 29, é isso mesmo.
pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Eu acho interessante esse verso, né? Quando a gente tem, quando a gente é aceito no povo de Deus, né? Tendo recebido o reino, que não pode ser removido, né? O reino de Deus, a gente tem que reter a graça, né? Pela qual podemos servir a Deus. A gente só serve a Deus pela graça de Deus mesmo. Porque de nós mesmos a gente não tem nada, né? E também a gente deve seguir, né? Servir a Deus de forma aceitável. E como é essa forma aceitável, né? Com reverência e temor divino, né? Reverência e temor divino. Tem gente que, quando fala de temor, né? Tem uma diferença, né? Tem aquele temor de medo mesmo, e quando tem medo realmente, né? Quando passa em um lugar sombrio, né? Tem medo daquelas pessoas mal intencionadas, né? Aquele temor, né? De medo mesmo, que pode acontecer alguma coisa de ruim. Mas tem aquele temor de respeito, que é esse temor que Deus quer de nós, né? Aquele temor, não que tenhamos ter medo de Deus, né? Porque Deus é amor, Deus nos ama e Ele só quer o nosso bem. Mas temos que ter aquele respeito, né? Um temor divino, um respeito e reconhecimento de que Deus realmente é o Deus soberano, né? Por quê? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Como eu falei, né? Antes de Cristo, as pessoas se apresentar na presença de Deus, de qualquer jeito, era consumido, né? Era fulminado, era morto na hora, né? Nosso Deus é um fogo consumidor. Foi naquele tempo, ainda é e sempre será. É por isso que temos que ser santos, né? Então, é, quando a gente for fazer o culto a Deus, a gente tem que ter essas coisas em mente, né? Que Deus, ele é, ele é santo, né? Ele é um fogo consumidor, né? E que a gente deve ter reverência e o temor divino, né? Deve a reverência adequada e o temor divino. Nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos, né? Nossos sentimentos, nossas vestes também, né? É um pacote completo. A gente tem que ter reverência. Reunidos com os irmãos, presencialmente ou não, né? Em oração também, temos que se apresentar diante de Deus com reverência e temor, né? Sabendo que Deus é um fogo consumidor que pode consumir a cada um a qualquer momento, né? Mas graças a nosso Jesus, nosso Salvador Jesus Cristo, que isso não acontece hoje. Mas eu volto àquela mesma pergunta que eu fiz antes, né? Se nós não somos consumidos como nos apresentamos a Deus impuro, né? Quem é que é consumido se Deus é fogo consumidor, né? Então, vamos refletir sobre essas coisas, né? Para que a gente possa aplicar nossas vidas, né? E dedicar ao Senhor um culto aceitável, realmente como Ele merece, né? E como Ele é digno também, né? Agora vamos para Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 ao verso 9. A gente já viu aqui, né, que a gente deve ser reverente, né, e ter temor. Mas que tipo de reverência é isso, né? Como a gente deve ser reverente com Deus, né? Como é ser reverente para Deus? A gente vai ver agora, Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a verso 9, né? Que diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força. E essas palavras que lhe ordeno neste dia estarão no teu coração, né? E as ensinarás diligentemente aos teus filhos, e falarás dela quando te assentares em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. E as levarás atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, né? Então, o verso é bem claro, né? O verso fala, né,
é que a gente deve amar o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, né? Com todas as nossas forças, né? Aqui envolve sentimento, aqui envolve pensamento, aqui envolve também a questão física, né? É, aqui envolve uma adoração completa, né? A gente deve amar o nosso Deus completamente, né? E essa é a reverência que Deus quer. Deus não quer que a gente fique lá plantado, aqui é todo mundo plantado, duro, não pode piscar, não pode sorrir, não pode fazer nada, né? Tem que estar reverente, não pode dar um pio. Não, mas apenas Deus pede que amemos a Ele. Agora, amemos genuinamente. Amemos de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, né? Essa é a reverência que Deus quer, né? E essas palavras a gente tem que guardar todo dia no nosso coração, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus, né? Com toda a nossa força, com todo o coração, de toda a nossa alma, né? Ensinar nossos filhos, né? Amar a Deus também, com toda a nossa força, de todo o coração, de toda a alma, né? Botar o lembrete nas ombreiras da casa, né? Fazer de tudo, atar no braço, né? Na mão direita, na testa, são símbolos aí que a gente vê, né? Que para a gente não esquecer de momento nenhum, né? Porque em todo momento que a gente está na presença de Deus, a gente deve ter essa reverência de amor, porque quando a gente ama a Deus verdadeiramente, a gente está na presença dele de uma forma aceitável. A gente não vai desrespeitar a Deus se a gente ama ele verdadeiramente. A gente não vai desrespeitar, a gente não vai agir de forma incorreta. A gente vai dar a reverência correta a Deus, né? Quando a gente ama a Deus, a gente tem prazer de estar na presença de Deus. E é essa reverência que Deus quer para nós, né? Essa reverência que Deus deseja que tenhamos para Ele, né? Essa reverência de amor, esse sentimento, né? Essa atitude que Ele quer que tenhamos em nossas vidas, na nossa adoração, né? Quando prostarmos em joelhos em oração a Deus, que lembramos que devemos amar a Ele, né? Quando conversarmos com Deus, lembremos que devemos amar a Ele, né? De todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, né? Com todas as nossas forças, né? Porque quando a gente pensa sobre isso, que a gente deve amar a Deus, as nossas palavras mudam, nosso tom de voz muda, nosso poste, né? Nosso jeito de se comportar, nosso jeito de se prostrar é diferente, né? Não é aquele jeito irreverente, né? Que a gente vê muitas pessoas por aí, né? As pessoas não aguentam nem ficar muito tempo na presença de Deus, já começa a ficar chato. Mas quando a gente está na presença de alguém que a gente ama, a gente quer passar a eternidade, né? Então, é essa reverência que Deus quer, né? Que amemos ao Deus, né? De toda nossa alma, de todo nosso entendimento, com todas as nossas forças, né? Inteiramente, pensamento, sentimento, nossas ações, né? Nosso modo de se vestir, em todos os aspectos da nossa vida devemos amar a Deus, né? E assim a gente vai ver como nós somos reverentes ao nosso Deus, né? E para finalizar, meus irmãos, eu queria ler um texto aqui dos Testemunhos Seletos, volume 2, página 198, né? Que diz assim, ó: Deus deu ao seu povo, na antiguidade, regras precisas e exatas sobre ordem. Porventura, terá mudado? Não. Será ele mais o Altíssimo e Todo-Poderoso, que domina sobre o universo? Não será ele? Deixa eu voltar aqui para entender. Deus deu ao seu povo, na antiguidade, regras precisas e exatas sobre ordem. Porventura terá mudado? Não será ele mais o Altíssimo e o Todo-Poderoso que domina sobre o universo? Não conviria lermos as instruções que Deus mesmo se dignou dar aos antigos hebreus para que nós, que temos a verdade gloriosa e adiamos sobre nós os eminentes em sua reverência para com a casa de Deus, né? Temos motivos de sobra para alimentar o espírito de fervor e adoração no culto divino. Temos mesmo motivos para ser mais ponderados e reverentes em nosso culto do que os judeus.
mas o inimigo tem estado a trabalhar a fim de destruir nossa fé na santidade no culto cristão. Tá vendo? Então, a irmã aqui é bem clara, né? É inspirada por Deus, é bem clara dizendo que o mesmo Deus que era no povo de Israel é o mesmo Deus de hoje, né? Deus é o mesmo, é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, domina sobre todo o universo, né? Ele nos convida a ler, né, as instruções da sua lei, né, com a mesma reverência que o povo tinha antes, né? Mas o inimigo, ele quer o quê? Ele está trabalhando para destruir a nossa fé e a nossa santidade no culto cristão, né? Então, irmãos, que não permitamos que isso aconteça, né? Não permitamos que o inimigo prevaleça sobre nós, sobre nossa fé, sobre a nossa reverência com Deus, né? Mas que possamos ter em mente que nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que é fogo consumidor, né? Mas é um Deus também que ele é amor e requer também que nós o amemos. Amemos com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, todo o nosso pensamento, com todas as nossas forças, né? Porque amando a Deus, a reverência é automaticamente, certo? Então, que o nosso Deus venha estar, continuar nos abençoando, continuar abrindo nosso entendimento, né, nossa visão de quem Ele é realmente para nós, né, e que possamos reconhecer a cada dia que Deus é o nosso Deus, né, e que essa palavra Deus não seja só um título, mas uma palavra que penetre nosso coração, nossa mente, né, de um ser soberano, um ser que está acima de todos, né, que reina sobre todo o universo. Que essa palavra Deus possa significar muito mais do que só a palavra Deus, apenas em 4 letras, né? Que possa, que a palavra Deus possa significar uma conjunção, né? Uma união de palavras e significados de um ser poderoso e altíssimo, que está sempre pronto a nos ouvir, a cuidar de nós, né? Com amor, e nos dá também o seu Espírito para que possamos melhorar também e servirmos a Ele com amor. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem que preparei para os irmãos hoje, né? E que possamos estar sempre em reverência na comunhão, na presença do nosso Deus. Do jeito que vamos fazer a oração agora para finalizar, vamos nos prostrar, né, de joelhos ao nosso Deus Altíssimo, nosso Deus Santo, com reverência e com temor. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de joelhos. Aqueles que não puderem, que conecte sua mente em espírito e em verdade com nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus grandioso, nosso Pai, o Pai, nosso Criador, soberano de todo o universo, nosso Deus todo-poderoso que está sobre tudo e sobre todos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso, além de ser um Deus tão poderoso que pode consumir-nos, ó Pai, a qualquer momento, mas o Senhor é um Deus misericordioso, um Deus de amor. Ó Pai, rogamos agora pelas tuas misericórdias, ó Pai, porque estamos entrando em tua presença. Nós que somos pecadores indignos, não somos nada diante de ti, ó Pai, mas rogamos as tuas misericórdias em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para que o Senhor venha estar presente em nosso meio, em nossas vidas, em nossos corações, a todo momento. Que possa, Pai, através do teu Espírito, nos encher do teu amor, para que possamos genuinamente e verdadeiramente, ó Pai, estar em comunhão contigo, em espírito e em verdade. E também ter a reverência que o Senhor deseja que tenhamos. Que o Senhor venha estar perdoando nossos pecados, ó Pai, nossas falhas, porque precisamos estar diante de Ti limpos e puros, porque o Senhor é santo e precisamos ser santos também. Derrama, Senhor, sobre nós o Teu Espírito, nos purifica, Senhor, e nos molda, nos transforma conforme o Teu querer e a Tua vontade, para que possamos ser moldados como vasos, ó Pai, de barro, nas mãos do Senhor, o grande oleiro. Dá-nos uma noite na Tua presença, livra-nos de todo mal, de toda magia e tentação do inimigo. Dá-nos forças para resistir, ó Pai, essas sensações, essas lutas, mas que possamos resistir e vencer com o Senhor, porque sozinhos certamente cairemos, mas com o Senhor ao nosso lado, podemos todas as coisas, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, dá-nos uma noite na Tua presença, uma noite de paz, tranquilidade, descanso,
e que o Senhor esteja sempre conosco, nos guiando nos teus caminhos. É tudo isso que eu te peço e agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Irmão, pela mensagem. Bom término de semana. Que Deus te abençoe. Amém, meu irmão. Deus abençoe a todos nós. Boa noite. Boa noite.